A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Marcos, capítulo 6, aleluia, verso 30, e vamos orar ao Pai enquanto você procura. Marcos, capítulo 6, verso 30, vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresentamos a nossa vida diante de Ti, pedindo que o Senhor nos guardar e nos livrar de todo mal, repreendendo toda a fúria do inimigo, perdoando as nossas falhas, Senhor, pensamento, atos e ações. Acampa teus anjos, Senhor, ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Palavra do Senhor em Marcos, capítulo 6, verso 30. Fala a respeito da primeira multiplicação dos pães, que diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito com o que tinham ensinado. Tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Aqui se refere quando Jesus enviou os seus discípulos, né, de dois em dois para evangelizar, para falar do reino de Deus, né? Ele lhe disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousa um pouco, porque havia muito que lhe iam e vinham e não tinham tempo para comer. Veja, aqui o Senhor estava convidando eles para ir para um lugar, num deserto, para repousar, né? Aqui quando nós vemos quando o Espírito Santo de Deus deixa escrito aqui que eles não tinham tempo para comer, isto é, nós vamos ver tanto comer fisicamente, né, o alimento, quanto o alimento espiritual. E ali o Senhor pediu para que eles se retirassem. Às vezes é necessário nós nos retirarmos, às vezes é necessário nós aceitarmos esse convite, como Jesus fez para eles. E ele lhe disse, quer dizer, Jesus lhe disse: vinde vós aqui à parte. Isto, venha à parte, venha ter um momento comigo, venha se relacionar comigo a um lugar deserto, um lugar onde ninguém vê, um lugar onde ninguém te sonda, mas somente o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus vai estar te olhando. O Espírito Santo de Deus vai estar te observando. Se fortalece no Senhor. Não é necessário a multidão, não é necessário pessoas, mas é necessário você ter intimidade com o Pai. É necessário você se reservar para ter intimidade com o Pai. E eles eram pessoas que caminhavam com Jesus. Eles estavam ali fazendo a obra, eles tinham saído para, né, fazer a obra, para evangelizar, curaram no nome de Jesus. Mas era necessário eles agora se retirarem. O próprio Jesus convidou eles para se retirarem para um lugar deserto e repousai um pouco, acalmai a mente, refrigerai a mente, pensai no que é bom, porque havia muitos, né, há muitos dias que iam e vinham. Eles estavam há muito tempo fazendo a obra. Talvez você já esteja há muito tempo fazendo a obra, indo, voltando, talvez esteja até no automático. Talvez já esteja, não pela maldade, mas está no automático na tua vida. Mas o Senhor hoje te convida, aleluia, para esse lugar secreto, para esse lugar deserto aos olhos humanos, mas aonde você vai estar sendo carregado, cheio do poder de Deus, cheio do amor do Senhor, né? E havia muitos que não comiam, quer dizer, poderiam estar ali nem se alimentando, nem cuidando de si próprio. E quantas das vezes vemos servos e servas do Senhor estão ali, né, na obra e não tem tido tempo para cuidar de si próprio, não tem tido tempo para se alimentar até espiritualmente. Aleluia! Ó, e foram sós num barco para um lugar deserto. Eles foram com Jesus. Jesus hoje nos convidando para ir para esse lugar secreto, um deserto onde se encontra Jesus, um deserto onde se encontra o poder de Deus. Não é um deserto na escassez na tua vida, não é isso que Deus está dizendo. Ele está te chamando para um secreto com Ele. Ele está te chamando para um lugar mais alto na presença dEle. Aleluia, para rejuvenescimento mental, né? Para fortalecimento da mente, para renovação da tua fé e do teu amor, da tua comunhão. Aleluia, para Deus revelar algo grandioso que você ainda não sabe. Aleluia. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. Veja, quando viram que Jesus estava se afastando com os discípulos para um lugar mais deserto, a multidão vendo foram atrás. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. Aleluia. Eu sei que às vezes quando você for, Deus está chamando para ir para o lugar secreto. Só o fato da obediência deles irem com Jesus ali
nós podemos ver o poder de Deus, né? No seu secreto, você indo obedecendo ao Senhor, muita multidão vai ver. Muitas pessoas vão ver o poder de Deus. Muitas pessoas vão poder presenciar a glória de Deus, a obediência sua pelo poder de Deus, né? A sua obediência, a tua reverência ao Pai poderoso e santo. E Jesus saindo, viu uma grande multidão que teve compaixão. E teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Veja, naquela época, esse povo, eles tinham ali os rabinos, eles tinham os líderes espirituais, mas eram líderes religiosos. Mas agora, eles indo, né? Jesus não fazia nada sem um propósito. Jesus se retirando, Deus sabia aqueles que estavam e teriam sede de aprender, aqueles que teriam sede de estar na presença do Senhor. Talvez o Senhor tenha te chamado para um propósito, para algo, e Deus está esperando uma resposta sua. Deus está esperando você aceitar esse chamado, enquanto os outros ali que não tinham sido convidados, mas eles necessitavam daquele poder, eles precisavam daquela intimidade com o Pai. Eles agarraram aquela oportunidade, eles correram. E quando Jesus viu aquela multidão, ele teve íntima compaixão deles, ele teve compaixão, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Porque Deus sabia que eles precisavam de cuidado. Jesus, ele não ficou irado, porque ali os discípulos precisavam de um momento para se alimentar, para repousar, para descanso. Não, Jesus teve compaixão, porque aquele povo vendo Jesus indo com os discípulos, eles viram uma oportunidade. Vamos correr, vamos chegar lá, nós precisamos desse milagre. Que nós aprendemos aqui que o milagre não é para pessoas específicas, mas é para aqueles que creem em Cristo Jesus. É para aqueles que creem na palavra de Deus. É para aqueles que querem, que almejam, têm sede, que provocam o milagre. Não era para eles aquele momento que Jesus tinha separado. Jesus convidou os discípulos. Vamos, entre aqui, né? Vamos a um lugar à parte, num lugar deserto. Vamos repousar. Repousam, né? Se alimentam. Não era para aquele povo, mas aquele povo viu ali uma oportunidade. Qual é a oportunidade que Deus tem colocado na tua e na minha vida no dia de hoje? Qual é a oportunidade que Deus tem colocado na tua vida? Qual é a oportunidade que você tem de alcançar, de provocar o seu milagre? Aleluia! E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Aleluia! Veja, ali já começou, né, uma preocupação, porque o lugar era deserto e o dia já era quase noite. Já estava chegando a noite, né, o entardecer ali. Despede-os para que vão a lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer, né? Não tem que comer. Veja, aqui os discípulos estavam olhando com os olhos naturais, enquanto Jesus, ele teve íntima compaixão deles e começou a ensinar-lhes coisas, muitas coisas, ó, porque eles não tinham ali direcionamento de um pastor, né? De um direcionamento de um líder. Então ali o Senhor estava ensinando, e então chegando o comecinho da noite, os discípulos começaram a ficar preocupados e disseram ao mestre, né? Despede-os, porque já é tarde. Despede-os, porque aqui não tem alimento. Despede-os para que eles vá a algum lugar procurar o que comer, né? E ele, porém, respondendo, Jesus, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes vós de comer. Aleluia! E eles disseram-lhes: iremos nós, compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Né? Indignados ali, meio que perguntando: como? Né? Nem todo o dinheiro vamos poder alimentar essa multidão. Então, nós podemos perceber aqui, analisar que os discípulos estavam cansados, acabaram de vir de uma grande, né, um grande evangelismo, uma grande uma grande obra, uma grande missão, uma obra missionária. Mas quando Jesus os chamou, somente pela obediência, né, ali nós vamos ver o poder, eles iam presenciar o poder de Deus. A presença de Deus renova, a presença de Deus nos ajuda. Deus não vai permitir ficarmos deitados ou sentados, mas quando nós nos aproximamos dele na obediência, ele começa a nos levar para o teu propósito, para o seu grande propósito na face da terra.
Então, ali, e Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? Então, Jesus ali, agora pergunta a eles, quantos pães tende? E de ver, e sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. Aleluia! Ali, uma pessoa tinha 5 pães e 2 peixinhos, que levou para si, talvez para sua família. Então, Jesus lhe disse, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. Assentaram-se e repartiram-se 100 em 100 e 50 em 50. Veja, Jesus ali, antes de realizar o milagre, ele pediu, o que você tem? Jesus hoje pergunta, o que você tem? Qual é a fé que você tem? O que você tem para entregar ao Senhor hoje? O que você tem, né, que Deus possa hoje multiplicar na tua vida? Qual é o pouco que você tem? Você vai olhar para mim, vai dizer, eu tenho a pouca fé, eu tenho pouco alimento, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouca condição. Aleluia. Talvez você tenha colocado projetos, coisas na frente, na presença do Senhor, que tem pedido, Senhor, multiplica, Senhor, faz, Senhor, transforma, Senhor, eu preciso desse milagre. E o Senhor está dizendo, o que você tem hoje? Assim como o Senhor perguntou para aqueles discípulos. Talvez você tenha olhado uma grande multidão, talvez você tenha olhado pessoas necessitadas da palavra de Deus, necessitada do poder de Deus, necessitado da cura, da libertação, do alimento, da provisão. E o Senhor então pergunta: o que tens? O que você tem? Nunca você vai ter nada. Mesmo que você olhar na tua escassez financeira e você falar, eu estou na miséria, eu não tenho nada. Você talvez tenha um teto, você tenha um alimento, você tem uma casa, você tem um móvel, você tem algo, não é bom, não é perfeito, mas comece a glorificar ao Senhor, já comece a agradecer ao Pai Poderoso e Santo, já comece a pôr diante do Senhor, não comece a dizer eu sou pobre, miserável, a mais fraca, a mais perdida, abandonada, não, coloca diante do Senhor, eu tenho fôlego de vida, eu tenho saúde, eu posso conquistar, eu posso conseguir, eu apresento diante do Senhor. O Senhor perguntou ali para eles, né, quantos pães tens? Quantos pães? O pão vivo que desceu do céu, né? Quantas fé você tem? O que você tem? O que você tem? Você tem algo? Se você está ouvindo essa palavra, você tem ouvidos para ouvir. Você tem mente para raciocinar. Você tem poder de Deus manifesto nesse momento. Seja como esse povo que viram ali os discípulos indo se reunir e eles viram uma possibilidade, porque eles precisavam de aprender com o mestre. Eles precisavam de ouvir do mestre. Aleluia! Que nós venhamos fazer como essa multidão, que não era para eles aquele momento, mas eles foram. Eles foram porque eles queriam estar mais próximo do Senhor. Eles queriam aprender mais de Deus, né? E chegando lá, então, os discípulos cansados, né, já pensaram assim, acabou o nosso descanso, acabou aquele momento que Deus proporcionou para nós descansarmos. Eu pensei que eu ia vir para esse lugar secreto para descanso, e agora Deus pergunta, o que tens? Né, quantos pães tem? Qual o alimento que você tem? Talvez você esteja murmurando, dizendo que não tem nada, e o Senhor está dizendo, tem. Eu coloquei meu amor dentro de você, você tem fé, você tem tudo aí, você tem amor, você tem longanimidade, você tem tudo dentro de você. Você tem paz, tem perseverança, basta você usar, basta você exercitar aquilo que eu já dei para vocês, que foi conquistado na cruz. Eu dei para vocês quando vocês aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. O Deus poderoso e santo já pôs dentro de vocês tudo que vocês precisam. É necessário exercitar, é necessário ser agradecido, é necessário engrandecer o nome do Senhor, é necessário louvar ao Senhor no meio das suas tribulações. E você vai ver o poder de Deus chegando. Você vai ver o milagre de Deus sendo realizado na tua casa, na tua vida, na tua parentela. Você vai ver o poder de Deus sendo manifesto. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor, que nos traz a paz, o amor e a alegria, que nos direciona, Paizinho querido. Não tem a ver ao nosso respeito, mas tem a ver de todo o amor e todo o poder que Ele tem para ser manifesto através de nós. Aleluia. Então, quando Jesus vai fazer um milagre, Deus ia multiplicar. Primeiro o Senhor ali pediu para que eles apresentassem o que eles tinham.
O Senhor pergunta primeiro o que tem. E depois o Senhor ordenou que eles ali se assentassem nas ervas, né? É necessário, num momento, você se assentar. Se você está deitado, se assenta. Se você está em pé, se assenta, porque o assentar é ouvir, é aprender, é por um momento você se dispor diante do Senhor para receber também. É necessário receber para poder fazer, para poder estar à disposição. E aquele povo que estava ali, faminto, eles precisavam comer. Nós aprendemos aqui nessa palavra que aquela multidão foi e teve que se assentar para receber a palavra, para receber as bênçãos do alto céu. Era necessário, era um momento daquela multidão receber. E aqueles discípulos, aqueles apóstolos do Senhor, que tinham ido fazer a obra e agora estavam exaustos, cansados, ainda permaneciam em pé, auxiliando o mestre, porque eles eram fortalecidos, eles tinham renovo vindo da parte do próprio Deus. Eles estavam ali, diante do Senhor. Que o que o Senhor diz para mim, para você, aquele que já foi muito longe, o renovo dele não é o descanso de sentar com aquele povo, mas o descanso deles é no Senhor, o descanso deles é fazendo a obra, o descanso deles é Deus, o próprio Deus que nos dá. Quantas das vezes nós vamos para a presença do Senhor cansados, desanimados, né? Ansiosos, e o Senhor nos renova, nos transforma, Ele nos traz todo o vigor e toda a esperança. Quando nós vamos abatidos, quantas vezes nós vamos cansados fisicamente do trabalho braçal do dia a dia, da correria no dia a dia, o homem trabalhando fora, tendo que suprir em casa. Muitos homens hoje ajudam suas esposas nos afazeres, né? Isso é bênção, porque assim todos poderão ter um momento de descanso junto. As mulheres que trabalham fora, cuidam da casa, dos filhos, e então cansa fisicamente, porque somos humanos. Mas ali nós vemos que quando vamos para a presença do Senhor, Ele nos renova. E quando nós pensamos que estamos indo para receber o descanso, para receber somente ali e ficar calminho, a obra é necessária. A obra não pode parar. A obra tem que continuar. Deus nos chama para um secreto, e quando nós o obedecemos para esse secreto, Ele já logo nos dá uma missão, logo Ele atina em nós o fogo do Espírito Santo de Deus, logo Ele derrama as bênçãos do alto céu. Aleluia! E é necessário, então, foi necessário aquele povo se assentar de 100 em 100 e 50 em 50. Nós aprendemos que com Deus é necessário a ordem, a decência, a organização. O que é necessário na tua vida, na tua casa, ser colocado em ordem. O que é necessário na tua vida, na tua casa, você organizar a sua mente, o teu coração, as suas emoções. O que é necessário você colocar diante do Senhor e pedir para que Ele te ajude a organizar. Ali, eles tiveram que se assentar. Então, Jesus, né, e tomando ele o pão, Jesus tomando 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes para todos. Como pode uma multidão, como pode 5 pães alimentar tantas pessoas? Como pode você olhar a tua situação e dizer, meu dinheiro não dá para esse mês? Como pode você olhar e falar, essa comida mal dá para um comer? Mas o Senhor está dizendo, olhai o que você tem, agradecei, bendizei o nome do Senhor poderoso e santo, engrandeça o nome do rei, o general de guerra, o leão da tribo de Judá. Faça como Jesus fez, ele tomou os 5 pães, levantou os olhos ao céu. Levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu. Abençoa, pede, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha casa, meu lar, a minha despensa, meu alimento, as minhas vestes, o meu trabalho, a minha empresa. Ora, abençoa o teu ministério. Peça, Senhor, tem pouco, mas eu peço que nesse pouco, Senhor, seu nome seja glorificado, que o Senhor venha fazer grandezas e proezas, que não venha ter falta, que não venha ter escassez. Mas o Senhor Jesus nos ensina que tudo que nós temos, por mais pouco que pareça ser, dai graças a Deus. Dai graças a Deus, porque o Senhor diz que a graça dele nos basta. E quando
Nós ouvimos falar que a graça de Deus nos basta. Muitos pensam que é para ficar na miséria, na escassez. Não, eu tenho que me acostumar com esse momento ruim, porque a graça de Deus me basta. Eu tenho que acostumar com o sofrimento, porque a graça do Senhor me basta. Não, o Senhor está dizendo, a minha graça te basta, porque quando você me glorifica, eu entro na tua peleja. Quando você me glorifica, eu posso entrar na tua causa. Quando você olha para esse momento, para esse sentimento de fracasso, de cansaço, de estar desprotegida, quando você me glorifica, você diz a tudo, você está dando uma ordem a todos e ao universo, a tudo, que o teu Deus é quem te comanda, que é o teu Deus que te protege, que é o teu Deus que supre as tuas necessidades. Quando você entrega inteiramente, você fala, Senhor, está doendo, mas eu quero te servir. Senhor, está doendo, mas eu quero ser inteiramente nas tuas mãos. Senhor, me restaura, me transforma, me ajuda, Pai, a perdoar aqueles que me ofenderam, a perdoar aqueles que me desprezam, a perdoar aqueles que têm me afrontado, que você possa pôr a tua vida diante do Senhor, que você possa olhar para a escassez do seu alimento e dizer, Senhor, a tua graça me basta, eu mostro, Senhor, a minha fé nesse momento, que você possa colocar diante do Senhor, pedir, Senhor, abençoa esse alimento, multiplica, transforma, restaura, enche, Senhor, o meu celeiro. Você pode olhar com o seu olhar da fé e dizer, hoje estou no pouco, mas no muito meu Deus me colocará. Que você possa entender que Deus dá ordem aos anjos dele ao teu respeito. Ele manda os anjos dele enviar na tua casa. Ele manda os anjos dele derramar sobre a tua vida. Ele abre porta onde não tem porta. Ele derrama cura onde o homem não pode curar. Ele tira todo medo, todo sentimento. Ele vai tirando todo mal, mas é necessário você permitir ele te abençoar. É necessário você olhar para o pouco que você tem. É necessário você olhar e entender que você não tem nada. Você não tem, não é que você não tem nada. Você tem algo. Você não pode dizer que você não tem nada. Você tem algo. Você tem fôlego de vida. Você tem esperança. Você tem luz. Você tem entendimento. Você é escolhida do Senhor. Você é preciosa. Mais vale Deus com você do que muitos em falsidade, mas vale o amor de Deus, a dependência do Senhor, do que muitos ao teu lado. Nós vamos ver e olhar para Abraão, quando Deus se manifestou a Abraão, dizendo, saia do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja, Deus deu uma ordem a Abraão, Deus se revelou a Abraão. Abraão, pai da fé, desde lá do começo da Bíblia. Deus deu uma ordem, saia do meio da tua parentela. Talvez a tua parentela está te fazendo mal. Talvez a tua parentela não está ainda liberta, não conhece o amor de Jesus Cristo, não é curada, também é um povo ferido, também é um povo que precisa da misericórdia de Deus. Como nós vamos exigir amor de alguém que não tem amor para dar? Como nós vamos exigir compreensão de alguém que nunca foi compreendido por ninguém? Como nós podemos exigir maturidade de alguém que não tem maturidade espiritual? Não tem como. Não tem como, mas quando nós entregamos a nossa vida diante do Pai, aleluia, Ele pode vir, Ele pode transformar, Ele pode restaurar. Abraão, ele obedeceu ao Senhor e ele saiu do meio da parentela. Ele não saiu amaldiçoando, ele não saiu falando mal, mas ele saiu para obedecer ao Senhor, para ele ter um secreto com o Pai, para ele ter um relacionamento com Deus. É o que Deus está dizendo aqui para nós, que nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. E aquilo que doía já não vai doer mais, aquilo que nos feria já não vai ferir mais, a palavra contrária já não vai fazer efeito mais. Você vai olhar e vai ter compaixão e dizer, essa pessoa ainda não conhece o amor de Deus. Essa pessoa não teve um encontro com Deus. Ela não teve encontro face a face com Deus poderoso santo. Como ela pode saber o que é perdoar? Como ela pode saber o que é compaixão? Como ela pode saber que é errado ela fazer isso? Não, ela não sabe, porque ela não teve amor, ela não teve cuidado, ela não teve carinho de ninguém. Então, você foi escolhida na tua parentela, assim como Abraão foi escolhido no meio dos dele, para ele ser a diferença, para ele ter fé, para ele exercer, para ele ser alcançado por esse Deus. Ele foi escolhido para ele servir a esse Deus. E através da vida dele, muitos foram alcançados. Você, no meio da tua parentela, foi o escolhido por Deus para fazer a diferença no meio de muitos. Você foi escolhido pelo próprio Deus para ser a diferença, para ser a coluna de oração. Aí você vai dizer, mas eu não tenho conseguido, eu estou cansada, minha mente está fraca. Renova a tua mente em Cristo Jesus. Você pode, se Deus está mandando essa palavra é porque você pode. Se Deus está te enviando essa palavra é porque você consegue. Se Deus está enviando essa palavra é porque Ele confia em você. Ele acredita em você.
que todo mal, toda opressão, toda palavra contrária caia por terra em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra no nome de Jesus. Que aonde o mal tem sido andado, que ele caia por terra no nome de Jesus Cristo na tua vida. Você vai viver as bênçãos de Deus na tua vida. E veja, Jesus levantou os pães, né? E ele então ali pediu para os seus discípulos para que eles pusessem diante deles. Veja, os pães, alimento, alimento espiritual, alimento, né? Também é para o corpo. Deus, ele provém para nós todo momento. E ali os discípulos estavam ao serviço. Eles tinham ido para descansar. Mas ali Deus deu para eles uma obra. Ali Deus deu para eles um exemplo. Ali Deus deu para eles poderiam murmurar e dizer: "Eu estou cansada, eu queria descansar. Eu queria apenas comer, deitar, dormir. Eu só queria ter paz." Não, eles não reclamaram, porque eles estarem junto com Jesus é estar renovado. Estar junto com Jesus é ser transformado. Estar junto com Jesus é ter a presença de Deus que pode todas as coisas. Que ela supre todas as nossas necessidades humanas, físicas, espirituais e emocionais. Nós aprendemos que esses discípulos, estando com Jesus, eles eram fortalecidos, restaurados, transformados a todo momento da vida deles. Por mais que eles dissessem ali que não tivesse o pão, que eles estavam preocupados como alimentar, por um momento ali, eles já tinham visto tantos milagres, por um momento eles esqueceram que estavam com o mestre, mas eles estavam com o mestre, estavam sendo renovados, estavam sendo transformados. Em tudo eles não eram perfeitos, mas eles confiavam, criam no Deus poderoso santo, acreditavam no poder de Jesus, entendia que o Senhor era o Salvador. Aleluia! Então, não precisa ser perfeito, mas é preciso ter fé, confiar, acreditar e obedecer. Ali eles obedeceram, levando o pão que alimenta, o pão que transforma, o pão que não tem a ver ao meu e ao teu respeito, o pão que guia, que protege, que liberta. É o pão espiritual, é o pão físico, é o pão, aleluia, aleluia. Então, primeiro Deus, ali, nosso Jesus, ele primeiro pediu, ele abençoou aquele alimento, ele pediu ordem. É necessário uma ordem, é necessário uma disciplina, é necessário vencer a carne para buscar Jesus, é necessário romper os paradigmas, é necessário abrir mão de ídolos, é necessário deixar o teu ego para trás, é necessário você romper com pessoas que não têm a mesma fé que você. É necessário nesse momento. Jesus está dizendo: eu tenho fechado portas, pessoas têm dado as costas, pessoas têm te menosprezado, pessoas têm te deixado de lado, para que você entenda que você é dependente de Deus. É o próprio Deus que tem permitido, para que você aprenda a ser totalmente dependente do Senhor, porque Deus te ama e Ele tem muito com você. Ele tem algo poderoso e santo para ser derramado sobre a tua vida. Você é um porta-joia da unção do Senhor. Você é um porta-joia da unção do Pai. Assim como um dia Deus me disse isso, que eu era um porta-joia da unção do Pai. Você é um porta-joia da unção do Senhor. Amém? Louvado, não se entristeça, mas glorifique ao Senhor no processo, aguente o processo para chegar no resultado. Aleluia. Ó, verso 42 que diz: e todos comeram e ficaram fartos. Veja, quando ali Jesus pega o pouco que você tem, você vai ficar farto. Deus vai fazer para suprir todas as suas necessidades emocionais, financeira, espiritual, né? E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Veja, sobrou ali 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que Deus vai transbordar sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, vai ser algo poderoso e santo, que vai alimentar multidões, que vai alimentar a muitos, vão se fartar, vão estar fartos, cheios, satisfeitos. Aleluia, vai ser algo poderoso, santo, perfeito. E vai sobrar unção, vai sobrar bênção, vai sobrar. Vai ter para você abençoar outras vidas, vai ter para você viver, vai ter para você, né, ser grato. Deus vai te abençoar. Talvez você fale: eu tenho um sonho,
mas eu não tenho a quantia. Senhor, eu tenho um sonho, mas eu não vejo a possibilidade. Mas mostra, Senhor, diante de Ti eu mostro esse meu sonho diante do Senhor. Hoje eu só tenho um sonho, Pai. Hoje eu só tenho uma idealização na minha mente. Hoje eu só tenho um plano, um projeto, Senhor. Mas eu não tenho a condição. Mas o Senhor é o dono da condição. O Senhor é o dono de todas as coisas. Apresenta diante do Pai aquilo que você tem. Talvez você não tenha condição nenhuma, que alguém vai olhar você sonhando e vai dizer, vai ali um sonhador, vai ali uma sonhadora. Ah, até parece que ela vai conseguir, até parece que Deus vai fazer, né? Esse Deus que ela serve, será que vai fazer? Deus está dizendo, eu vou fazer. Como eu fiz com aqueles pães. É uma história verdadeira. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como ele fez com os pães, ele faz novamente. Como Deus já fez tantas vezes na minha vida, né? Tantas vezes, em pequenas coisas, talvez você vai falar assim, nossa, pastora, você é muito bem sucedida financeira. Não, eu tenho, Deus sempre me supriu. Não é o tempo, não é a hora, Deus está forjando, Deus está trabalhando, amém, glória a Deus, eu estou no comando do meu Pai. Mas quantas das vezes em precisar de uma calça e falar, Senhor, eu preciso comprar tal coisa, e Deus já me preparava. Senhor, eu preciso, né? Uma vez acabou o gás, e tinha que esperar virar o cartão para poder comprar. E eu fiquei ali, Senhor, como assim? Né? Não chegou dia 21. O Senhor disse que não ia deixar me faltar. Aí, de repente, eu fui lá, chacoalhei, parece que estava cheio de novo. E durou aquele gás. Passou do dia 21, da data que ia virar o cartão. E Deus é poderoso. Tantas coisas, tem tantas pequenas coisas. Às vezes a gente está com vontade de comer algo e eu falo, Senhor, eu queria tanto comer. Esses dias eu tinha um tempo atrás, queria comer um chocolate, mas não um chocolate assim, né? Que vende nessas lojas grandes, assim, comercial, que tem em tudo quanto é lugar do país. Queria comer uma assim diferenciada, né? Um puro cacau, um negócio assim. E Deus, ele presenteia a gente. Deus, ele transborda sobre nós. Eu fico emocionada, porque se Deus sabe, ele faz no pouco, ele faz no muito. Se Deus, ele faz nos mínimos detalhes para nós, ele está cuidando, ele nos mostra. Às vezes, para aquele que tem muito, ele vai olhar e falar assim, nossa, mas ele já está pecando, só de falar, tá aí glorificando Deus por causa de um chocolate, por causa de uma calça, por causa de um gás, né? E tantas outras pequenas coisas que Deus fez, que naquela época para mim era o necessário, era a provisão. Deus, ele age na nossa fé, conforme a nossa necessidade naquele exato momento. Será que Deus parou de agir ou nós paramos de pedir, deixamos de agir a fé? Qual tem sido as situações? Será que Deus tem feito grandes coisas e você tem deixado de glorificar o nome do Deus poderoso e santo? Eu glorifico a Deus pelo lugar em que eu moro, né? Morava em 3 cômodos há um tempo atrás e agora tem uma casa para limpar, uma casa para zelar, um teto para cuidar, maior, né? Cada um com o teu quarto. Glorioso é o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Almejamos coisa melhor, almejo coisa melhor, coisa grande. Todos os dias, Deus nos ensina a sempre querer o melhor. Mas Deus, ele proveu, ele cuida, ele zela, ele protege. Ele nos livra de todo laço, de todo passarinheiro. Ele nos guarda de todo mal. Eu não sei qual é a tua escassez, qual é a tua necessidade. Mas se é o teu sonho, mas clame ao Senhor.